da comissão mista da medida provisória 1303 de 2025. A presente reunião está dividida em duas partes. A primeira parte será a audiência pública interativa com o excelentíssimo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já temos a honra da sua presença aqui na mesa, que vai conduzir os trabalhos, e a segunda parte será a apreciação de requerimentos de nomes para que possam, evidentemente, participar das próximas audiências públicas. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Na exposição inicial, o senhor ministro poderá fazer uso da palavra por até 15 minutos, mas fique, ministro, inteiramente à vontade, que se for preciso adicionar tempo para a sua intervenção inicial, nós faremos isso com muita satisfação. O arcabouço fiscal foi aprovado por este Congresso Nacional em 2023 como um novo e mais flexível regime de controle da despesa pública. O antigo sistema de teto de gastos, previsto originalmente para vigorar até o ano de 2036, buscava controlar de forma extremamente rígida a inflação e a dívida pública, sufocando possibilidades de investimentos em áreas prioritárias como saúde, educação, tão necessárias em um país desigual como o Brasil. O arcabouço fiscal, por sua vez, permite maior margem de atuação do governo na destinação de recursos e estas outras áreas estratégicas. Entretanto, como todos sabem, tal flexibilização não é absoluta. É óbvia a necessidade de atentar para as despesas de forma que não inviabilize o projeto de ajuste das contas públicas. Mas é igualmente importante e inadiável zelar pela arrecadação, pois são os tributos que financiam a atividade estatal. A medida provisória 1303 de 2025, sem dúvida nenhuma, é um exemplo do compromisso do governo com esse equilíbrio tão perseguido. Entre outras providências, a matéria atualiza as alíquotas do imposto de renda incidente sobre aplicações financeiras e ativos virtuais, como criptomoedas, por exemplo. Antes da edição da medida provisória 1303, investimentos em renda fixa eram sujeitos a uma tributação regressiva no tempo que iniciava em 22% e terminava em 15%, ao passo que os ativos em renda variável respondiam por 15%. Agora, tanto a renda fixa como a variável pagarão 17,5% de imposto de renda, independentemente do tempo de aplicação. A mesma alteração vale
para os criptoativos. Outra inovação da medida provisória, e vamos verificar daqui a pouquinho na fala do excelentíssimo senhor ministro, digna de nota, é o aumento da contribuição social devida pelas casas de apostas de cota fixa, popularmente conhecida como BETs. A alíquota subirá de 12% para 18% e não afetará o prêmio pago ao apostador pessoa física. A incidência se dá sobre a receita bruta de jogo, que é o produto da arrecadação das BETs após deduzidos os valores dos prêmios e do imposto de renda incidente sobre a premiação. A medida provisória, como todos sabem, igualmente atualiza a contribuição social sobre o lucro líquido em operações nas bolsas de valores e nas chamadas fintechs, com a alíquota passando de 9% para 15%. Essas e outras alterações trazidas pela medida provisória nos parece bastante razoáveis. Atingem camadas privilegiadas da população que não deixarão de lucrar com suas atividades, mas serão, sem dúvida nenhuma, instadas a contribuir de forma mais incisiva com o financiamento de políticas públicas voltadas para os estratos sociais que necessitam muito mais do amparo do Estado. Como toda matéria que chega ao Congresso Nacional, esta medida provisória também estará sujeita ao debate democrático de ideias e às bem-vindas alterações propostas por deputados e senadores. Como resultado final, esperamos um texto capaz de atender às premissas de equilíbrio das contas públicas, sem descuidar da atuação estatal em questões sociais de alta relevância. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao ministro Fernando Haddad para que deixe aqui com todos nós a sua intervenção inicial. Em seguida, teremos o debate interativo, como foi anunciado anteriormente. Senador Renan Calheiros, muito obrigado por essa introdução e pelo convite. Saúdo o deputado Zaratini, companheiro de São Paulo, que tem prestado relevantes serviços aqui no Congresso Nacional. Me acompanha o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto, encarregado da Fazenda para manter interlocução com os senhores, além de mim, para fins de elucidação de questões técnicas relativas à medida provisória. A medida provisória é ampla e, portanto, é natural que surjam dúvidas sobre as suas consequências, e o Marcos está à disposição dos senhores para recebê-los na Fazenda ou mesmo aqui, para que essas questões possam ser tratadas. O relator já está em contato com a Secretaria de maneira mais efetiva, mas nós queremos que essa aproximação se dê de forma frequente para que nós possamos concluir a tramitação da medida provisória, que é uma peça essencial para fechar o orçamento de 2026, que conforme os senhores... Acho que está um pouquinho... Pensei que estava aberta a porta aqui. O orçamento de 2026, que como os senhores sabem, senador Renan, fazendo coro com Vossa Excelência, o orçamento de 2026 prevê, conforme determina a LDO, ainda por ser votada, um superávit primário de 0,25% do PIB. Então, quero lembrar o compromisso feito entre Executivo e Legislativo por ocasião da aprovação do arcabouço fiscal mencionado pelo senador Renan. O arcabouço fiscal prevê uma regra de gasto, como os senhores sabem, ela está limitada a 2,5% real, acima da inflação, ou 70%
da receita, se a receita for menor do que isso. Ou seja, na verdade a regra é, a receita aumentou 10, a despesa pode aumentar 7. Limitada a 2,5. Então não adianta a receita crescer 10, que a despesa não vai crescer 7. 10% e 7%. Se a receita crescesse 10, ficaria limitada em 2,5 o crescimento da despesa. O objetivo dessa regra de gasto é justamente sair da armadilha do déficit crônico que nos acompanha desde 2015. 2015 para cá, o déficit médio primário da década, de 8 anos, né? Porque começa em 2014 o déficit, mas pegar os 8 anos, nós tivemos um déficit primário médio de cerca de 2% do PIB, mesmo desconsiderando os gastos por ocasião da pandemia. Então, um déficit muito substantivo. E isso apesar do teto de gasto. Apesar do teto de gasto. E uma das razões para isso é porque não adianta limitar a despesa primária se nós não limitarmos também o gasto tributário. E o gasto tributário no Brasil, ele aumentou de 2% para 6% do PIB. Então, ao longo dos anos, foi se criando brechas na legislação, e de parte a parte, isso não é apenas o Congresso Nacional, o Executivo também foi criando brechas na legislação que fez com que o gasto tributário, senador Renan, se elevasse de uma forma absurda, a ponto do Congresso Nacional aprovar uma emenda constitucional determinando a redução do gasto tributário. Então, é um comando, não é o arcabouço fiscal apenas, há um comando constitucional dizendo que o gasto tributário tem que ser reduzido gradualmente. Esse mandamento não foi levado a sério até aqui, né? Mas nós resolvemos enfrentar esse desafio com 2 objetivos muito transparentes. O primeiro é equilibrar as contas e o segundo é fazer justiça tributária num país que figura entre os 10 países mais desiguais do mundo. Isso é muito grave. O Brasil, apesar da sua pujança econômica, do seu potencial, figura entre os 10 países mais desiguais do mundo. Só para que vocês tenham uma ideia, nós perdemos no quesito igualdade, nós perdemos para 47 países da África. Nós ganhamos de muito poucos países da África, que a imaginação política considera o continente mais desigual dentre todos. E nós estamos numa situação, do ponto de vista da igualdade social, bastante aquém do que deveria ser, do que deveria recomendar o nosso senso de justiça. Então, o objetivo de tudo que está sendo feito até aqui é melhorar as contas públicas, diminuindo, contendo a despesa e diminuindo o gasto tributário, que chegou a 6% do produto interno bruto. Isso, para além disso, tramita na Câmara dos Deputados a reforma da renda, que visa justamente garantir que 20 milhões de brasileiros das camadas menos favorecidas do ponto de vista econômico deixem de pagar imposto de renda e outros 5 milhões paguem menos do que pagam hoje, paguem uma alíquota menor do que pagam hoje. Então, além disso, né, o objetivo de garantir justiça tributária é cobrar de quem não paga, deixar de cobrar de quem paga e hoje não consegue fechar um mês, né, ou diminuir o imposto para aquela camada entre 5 e 7.300 reais por mês. Então nós temos aí um conjunto de medidas que equilibra as contas ao mesmo tempo que busca justiça tributária. Com isso, senador Renan, nós temos conseguido cumprir as metas fiscais estabelecidas pelo Congresso Nacional. Cumprimos, para surpresa de vários analistas do ano passado,
vamos cumprir a desse ano e vamos trabalhar para cumprir aquela que foi encaminhada pelo presidente da República para apreciação do Congresso Nacional o ano que vem. Tudo que nós queremos é que as contas públicas sejam sustentáveis, que esse caminho seja perseguido por vários governos, porque não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, e com isso nós consigamos estabilizar a relação dívida-PIB, que hoje nos preocupa. Mas nos preocupa particularmente pela taxa de juros excessiva, né, historicamente excessiva, né, e que nós temos que reduzir garantindo sustentabilidade do orçamento federal. Então nós temos aí um caminho a trilhar que vai permitir ao Brasil crescer com baixa inflação, baixo desemprego e com mais justiça social. Então não são poucas as tarefas que nós temos pela frente, mas com a ajuda do Congresso Nacional, esses resultados estão vindo. Hoje vocês viram o anúncio do IPCA, sobretudo a inflação de alimentos. Nós estamos com deflação agora, deveremos ter os próximos meses, com a mesma trajetória, em função de vários fatores, super safra entre eles, e os planos safra que têm sido anunciados têm permitido a expansão da produção agrícola no nosso país, e nós entendemos que aquele índice aquele índice que, de certa maneira, retrata o bem-estar social, que é a soma da inflação com desemprego, quanto mais baixo, melhor. Inflação mais desemprego, né, combinados, é muito ruim. Então, quanto menor a soma, melhor a situação econômica do país. E nós estamos num caminho em que esse número está sustentavelmente baixo. Inflação baixa, desemprego baixo. E é isso que nós temos que conseguir viabilizar. Essa medida provisória, como tantas que os senhores já estudaram e aprovaram, ela consegue exatamente fazer isso, conter despesa por vários expedientes aqui, né? Estamos trazendo o pé de meia para dentro do orçamento, do piso da educação, estamos estabelecendo regras de controle de programas importantes que estavam, por mudanças legislativas anteriores, um pouco fora de controle. Estamos em conversas com as comunidades atingidas para estabelecer qual é o melhor modelo de concessão, por exemplo, do seguro-defeso. Tem algumas questões que foram pedidas por outros ministérios, como a concessão do assim chamado auxílio-doença, para que em casos superiores a 30 dias haja necessariamente a perícia, porque tem havido casos de que um simples atestado tem permitido a concessão de benefícios por quase que prazo indeterminado, e é preciso que um agente público ateste a necessidade da perpetuidade daquele benefício. Tem regras também relativas à relação federativa, no que diz respeito aos encargos previdenciários, isso no que diz respeito às despesas. E no que diz respeito às receitas, nós estamos buscando também um equilíbrio, né? Há uma série de setores que, por serem novos, foram agraciados com um tratamento tributário, na nossa opinião, aquém do que deveria ser, né? Para citar um exemplo, nós encaminhamos. Vocês sabem que as chamadas BETs ficaram 4 anos sem pagar impostos. 4 anos. 2019, 2020, 2021, 2022, sem pagar impostos. Nós encaminhamos, portanto, porque se uma padaria, uma farmácia, um açougue paga, não faz sentido uma BET não pagar. Então nós encaminhamos para o Congresso Nacional uma regra estabelecendo um tratamento para esse setor econômico, que é uma novidade no mundo, né? E buscamos inspiração em todos os países, e quase a totalidade dos países regulamentaram, né, essa atividade econômica. Então nós propusemos 18% sobre o ganho líquido, o ganho bruto das apostas, dado pelo valor das apostas com redução dos prêmios pagos. Esse ganho bruto foi
proposto pelo Executivo a taxação em 18%, seguindo o padrão internacional. Ele foi reduzido aqui para 12%. Quando nós abrimos a caixa das bets que ninguém conhecia, porque não tinha um sistema informatizado para acompanhar a atividade, nós constatamos um faturamento elevadíssimo dessas casas de aposta, e então a medida provisória propõe retomar a proposta original do governo de estabelecer uma contribuição sobre essa receita bruta dos jogos na casa de 18%. Tem que ser, no nosso entendimento, o tratamento tem que ser coerente com o mesmo que se faz com cigarro, o mesmo que se faz com bebidas alcoólicas. Ou seja, o mundo inteiro sabe que algumas atividades que devem ser regulamentadas em virtude, até para combater o crime, porque quando você mantém irregular, você dá espaço, né, para atividades ilícitas, né, você tem que regulamentar, mas você tem que regulamentar de uma forma que você iniba a pessoa de ter um consumo, seja de entretenimento ou de qualquer outra coisa, acima de patamares considerados lesivos à saúde pública. E a bet, na minha opinião, e na opinião de vários especialistas, é um problema de saúde pública, que tem que ser tratado como tal. Uma outra questão que a medida trata é da equalização da tributação sobre instituições financeiras. Ela passa a tratar todo mundo da mesma forma, porque antigamente a classificação de instituições financeiras, banco, fintech, ela tinha uma coerência com o tamanho das instituições. Isso não é mais o caso, nem em relação ao tamanho, nem em relação à lucratividade. Você tem instituições não bancárias que têm um volume de operações superior a de muitos bancos, e muitas vezes você tem uma instituição que é pequena, mas tem uma rentabilidade exorbitante. Então nós equalizamos, por essa medida provisória, o tratamento das instituições financeiras. Além disso, vocês conhecem os títulos isentos que foram criados recentemente e que hoje somam um valor exorbitante de 1,7 trilhão de reais. Quando você investe num título do Tesouro, você paga imposto, sempre foi assim. Você paga de 15% a 22,5% e a medida provisória estabeleceu uma alíquota única de 17,5%. Mas quando se trata de títulos isentos, o imposto era zerado. E com isso você estava criando uma enorme distorção no mercado, porque são títulos, né, financeiros, um deles 100% isento, que acabou chegando num volume de operações da ordem que eu já anunciei. O objetivo aqui não é inibir, porque o diferencial ainda vai ficar muito elevado a favor desses títulos que continuarão incentivados, mas deixarão de ser isentos. Muitas pessoas nos perguntam se isso não vai desestimular a aplicação. Eu, com segurança, digo que não. Até porque eu entendo, e o Marcos pode explicar isso em detalhe, que muito pouco desse benefício chega no empreendedor, seja na agricultura, seja na construção civil. O que fica pelo caminho entre a emissão do título e a compra dele no mercado, que fica pelo caminho na mão de intermediários, é um volume muito grande desse benefício fiscal que está sendo dado. Então está sendo feita uma pequena correção em torno disso. Nós estamos dialogando com os setores afetados, como eu já manifestei. Há muitas questões que estão sendo discutidas e aprimoradas, mas os dados falam por si. São muito eloquentes, no sentido que o desequilíbrio é muito grande e, às vezes, até o Tesouro Nacional tem dificuldade em colocar seus títulos no mercado por conta da concorrência desses títulos isentos. Então, está se buscando um equilíbrio. Então, a medida provisória, portanto, ela vai exatamente na direção que o senador Renan colocou. Ela é necessária para o cumprimento do arcabouço fiscal. Tudo que nós estamos fazendo desde março de 2023, quando o arcabouço chegou ao Congresso Nacional, e nós confiávamos que os seus parâmetros fossem ser bem recebidos
pelas duas casas, como foi recebido pelo mercado e pelas agências internacionais, pelos organismos multilaterais, nossa obsessão é perseguir as metas estabelecidas ali. Essa é a razão pela qual eu entendo que os indicadores da economia brasileira continuam, né, na comparação, inclusive, com os nossos pares, além das expectativas originais. Nós estamos crescendo, vamos continuar crescendo, olhando para a inflação e olhando para o desemprego. Porque não basta crescer, nós temos que crescer com qualidade. E nós estamos conseguindo garantir a qualidade. A renda aumentou, a renda do trabalhador aumentou como não ocorria há 28 anos. Desde o Plano Real não tem um aumento de renda do trabalhador como tem agora. O desemprego está na mínima histórica, o último dado 5,8%. A inflação, vocês já acompanharam o IPCA de hoje, divulgado. Muitas casas já estão revendo a inflação deste ano para menos de 5%. Já tem gente com 4,7%, 4,6%, 4,8%. Todo mundo dizia que a inflação desse ano poderia chegar a 6%. A média era de 5,5%. Hoje está todo mundo revendo para baixo e já próximo ao teto da banda, né, da nossa meta fiscal. Então nós estamos perseguindo qualidade da nossa economia, geração de oportunidade, trabalho e renda, e, do meu ponto de vista, o arcabouço central, o arcabouço fiscal é a peça central desse empreendimento. Nós temos que olhar para essa questão com muita responsabilidade. Veja que as metas fiscais estão sendo cumpridas sem penalizar a população de baixa renda, sem nenhuma penalização, como se fazia muito corriqueiramente no passado. Primeira coisa que se lembrava de fazer, por isso que grande parte da sociedade tinha tremores quando se falava em ajuste fiscal, porque sabia que quem ia pagar a conta era quem menos podia. Então você não podia ouvir falar de ajuste fiscal. Meu Deus do céu, os pobres é que vão pagar. E era assim. E nós resolvemos mudar isso. Não vai ser mais assim. Nós vamos distribuir a carga de acordo com a capacidade de cada um. Por isso que quem não paga imposto está sendo chamado a contribuir para reduzir o gasto tributário, para isso que tem uma trava de aumento de despesa necessária no momento em que a economia brasileira, nesse momento que ela vive, 10 anos de déficit crônico com baixo crescimento, e nós não queremos isso. Nós queremos resolver isso de maneira harmônica, com a pressa que o momento exige, mas considerando os efeitos sociais de cada medida, olhando para o conjunto da população brasileira. Nós queremos que todo mundo, quando acorde pela manhã, tenha um destino. Vá para uma universidade, vá para a sua escola, vá para o seu emprego, vá para o seu trabalho, vá para o seu negócio. Esse é o objetivo de um governo que olha para o conjunto da sociedade. E eu acredito que nós estamos nesse caminho. Termino dizendo, nós não teríamos chegado até aqui sem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem sido parceiro há o terceiro ano que eu repito a mesma coisa. Nós podemos ter divergência aqui e ali, é da democracia, nenhuma medida da Fazenda sai do jeito que chegou, porque os senhores e senhoras participam do debate, aprimoram o texto, mas nenhuma deixou de ser apreciada pelo Congresso. E em função desse trabalho conjunto, com as duas casas, nós hoje temos uma perspectiva, né, de resolver os nossos problemas e continuar crescendo com qualidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade, senador Renan, me colocando à disposição dos senhores para qualquer dúvida. Nós aqui agradecemos fundamentalmente as considerações iniciais do ministro Fernando Haddad, nosso convidado. Nós passamos agora a palavra às senhoras e senhores senadores, começando primeiramente pelo deputado Carlos Zaratini, que é o relator dessa importante medida provisória nesta comissão mista do Congresso Nacional. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Renan, presidente dessa comissão. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar o ministro Fernando Haddad, cumprimentar o secretário Marcos Pinto, cumprimentar todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras aqui presentes.
Eu primeiro queria parabenizar o ministro Fernando Haddad pelo trabalho que vem realizando à frente do Ministério da Fazenda, um trabalho que tem colocado o Brasil no rumo do crescimento econômico, do emprego, do desenvolvimento social e que tem permitido ao governo desenvolver inúmeros programas sociais que beneficiam o povo brasileiro, seja no campo da saúde, da educação, da assistência social e também dos investimentos públicos, né, e incentivo também aos investimentos privados, né, que tem feito com que o nosso país atinja essas taxas de desemprego tão baixa e, ao mesmo tempo, crescimento econômico. E ainda mantendo uma inflação sob controle, de forma que a gente possibilite as pessoas terem os seus salários preservados durante o tempo todo, durante o período em que é necessário para o seu consumo. Eu queria fazer algumas perguntas aqui, mais técnicas, né? Nós estamos de pleno acordo com essa tese geral, que é a tese de que nós precisamos ter justiça tributária no país, precisamos garantir que efetivamente quem não paga imposto passe a pagar, quem paga muito imposto pague mais, quem tenha mais pague mais imposto e quem tenha menos renda pague menos ou não pague, né? Essa é a chamada justiça tributária. E dentro dessa perspectiva a gente gostaria de colocar alguns aspectos técnicos aqui que nos foram levantados por diversos setores e pessoas que têm o seu trabalho ligado a essa área financeira, né? E que acho que isso é importante para o esclarecimento. Primeiro, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui em relação aos títulos incentivados, né? E que são aqueles títulos onde a gente tem financiamento da agricultura, financiamento do setor imobiliário e também financiamento das concessões, né? A gente ouve de muitas pessoas de que não há, que esse recurso que é captado no mercado não chega integralmente para a atividade fim, né? Ou seja, a agricultura, principalmente a agricultura e o setor imobiliário, menos aí no setor das concessões, onde é muito vinculado, mas nesses dois setores não chega efetivamente. Então, na medida provisória está se colocando uma alíquota de 5%, né? Mas o que fazer, como é que daríamos algum passo no sentido de que esse recurso chegasse mais ainda para os setores, de forma que a agricultura tenha menos dependência do crédito agrícola oficial, né? E também o setor imobiliário maior condição de alavancagem, né? Possibilitando a redução do déficit habitacional no país. A segunda pergunta diz respeito à questão da equalização das alíquotas em 17,5% para as demais aplicações, né? Isso tem uma discussão que, pelo que está exposto nas razões da medida provisória, promete uma justiça tributária na medida de que as pessoas que deixam o seu recurso por menos tempo na aplicação são aquelas que têm menor renda, né? Então, se justifica a equalização. No entanto, toda a teoria econômica vai no sentido de que a gente deve premiar, né, aqueles que permanecem com o seu recurso por mais tempo num determinado investimento. Então, como enfrentar essa discussão, como enfrentar essa polêmica que acho que é importante, né? Também queria colocar aqui a questão a medida provisória prevê que são consideradas não declaradas as declarações de compensação de créditos de PIS/PASEP e CONFINS que não guardem relação com a atividade econômica do sujeito passivo. Essa medida pode dificultar a discussão administrativa a respeito de bens e serviços passíveis de creditamento, como insumos em cada atividade econômica. O senhor poderia detalhar melhor como a restrição poderá chegar a uma arrecadação de 10 bilhões de reais? Quer dizer, o fato de não permitir que essas declarações de compensação de crédito sejam feitas entre setores diferentes, como chegar, se isso realmente chega a 10 bilhões de reais, tanto em 2025 como em 2026. E também, se
majoração da contribuição sobre lucro líquido aplicável a instituições financeiras, ela obviamente tem efeito arrecadatório, mas tem efeito de equalização, mas se isso não repercute numa perda de competitividade desses setores mais dinâmicos do capital financeiro, né, que são essas novas entidades financeiras que vêm com isenção, quer dizer, com isenção não, com contribuição sobre o lucro líquido, com uma alíquota menor, se o fato de aumentar essa alíquota não vai reduzir a eficiência dessas entidades. Então, eram as 4 perguntas que eu queria deixar aqui, senhor ministro, e se possível o senhor respondesse. Tem outras perguntas de outros senadores e deputados. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ao ministro Fernando Haddad para responder especialmente às interpelações do relator. Em seguida, nós daremos a palavra aos deputados. Nós temos já inscrito Raimundo Costa, o deputado Átila Lins, o deputado Silas Câmara, o deputado Pedro Quizá e o deputado Rogério Corrêa. Uma palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Bom, eu acredito que os títulos que continuarão incentivados vão cumprir melhor a sua função com mais regulação em torno do destino do recurso. O Marcos Pinto, que me acompanha, tem trabalhado esse tema no âmbito do Conselho Monetário Nacional, e nós já fizemos algumas alterações ao longo desses anos, que não foram amplamente noticiadas, porque são questões muito técnicas, que interessam pouco ao grande público. Mas nós temos perseguido o objetivo de canalizar os recursos do título incentivado para o setor. Ele vai continuar incentivado. Simplesmente o diferencial, que estava muito elevado, estava na casa de 15%, né, porque era de 15 contra 0, vai cair para 12,5%. Quer dizer, não é uma diferença importante, esses 2,5%, não vai acarretar um desinteresse pelos títulos. Muito pelo contrário, eu acho que esse título vai continuar sendo objeto de muita atenção por parte dos investidores. Mas eu concordo com você quando você diz que, primeiro, o benefício não chega na ponta. Não chega. E eu estou falando, eu estou falando depois de ter ouvido os intermediários da colocação desse título. As próprias pessoas que colocam esses títulos no mercado são os primeiros a reconhecer que grande parte do incentivo fica no meio do caminho. Por 2 razões. Uma, porque tem a intermediação e os custos da intermediação. E você não tem você não tem informação suficiente para fazer com que a concorrência simplesmente atenue os custos de intermediação. E a segunda questão é a questão da canalização dos títulos. Então, ainda há muita brecha para você usar um título imobiliário ou agrícola em outras atividades. E aí acaba transbordando o dinheiro para outras atividades que não tem nada a ver com aquilo que mereceria incentivo. Depois eu vou passar a palavra para o Marcos para complementar, porque essas questões é importante deixar claro com os dados como é que a coisa funciona. Os 17,5%, eu não acredito no alongamento da dívida pública por incentivo tributário. Não acho que é por aí o caminho. Eu acho que você vai ter um perfil da dívida, quanto melhor for a sua política fiscal e monetária macroeconômica, sabe? E, na verdade, o pequeno investidor que estava pagando 22,5%, né? Ele também estava financiando o Estado. Ele não está financiando o Estado no longo prazo, porque não tem o horizonte de investimento. Não pode deixar o dinheiro parado 5 anos, 10 anos, né? Então, ele acabava comprando um título mais curto, de prazo mais curto, e acabava sofrendo, por ser um pequeno poupador, acabava sofrendo as consequências disso. O 17,5% é uma alíquota neutra, não vai arrecadar nem mais nem menos do que se arrecada hoje. Mas, pelo menos, você equilibra o jogo, né, entre pequenos e grandes aplicadores
no mercado de títulos públicos. A questão da compensação, nós identificamos, deputado, uma série de problemas na compensação que enseja fraude, enseja muita fraude, quando você faz o cruzamento de compensação. E, em geral, a Receita não tem perna para para inibir a compensação indevida, porque é muita coisa. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que, em casos específicos, você tem que ter o aval da Receita Federal. Isso é porque depois do leite derramado, você vai gastar 18 anos para receber o crédito tributário. 9 de processo administrativo. Bom, a bem da verdade caiu agora para 5,7 anos o processo administrativo na Receita Federal. Mas quando nós chegamos ao governo, era de 9 anos o tempo do processo administrativo. E o tempo da justiça continua nos mesmos 9 anos. Então era 18, caiu aí 3 anos, caiu para 15, mas continua um absurdo. Então, depois que o contribuinte não pagou, você recuperar esse crédito tributário administrativamente, judicialmente, hoje no Brasil ainda leva 15 anos. Então, isso aqui é para inibir uma prática que está se tornando um problema grave para a Receita Federal. No passado não tão longínquo, toda compensação tinha que ter autorização prévia. Toda compensação. Ou da Receita ou da Justiça. Era um juiz que determinava a compensação. E você tinha que prestar contas da compensação em juízo. Você tinha que apresentar uma contabilidade da compensação. E o juiz depois validava aquilo. Isso acabou. Não tem mais isso, não tem essa burocracia. Só que em alguns casos, está sendo drenado o recurso que deveria estar entrando e não está entrando por expedientes de planejamento tributário, na nossa opinião, abusivos. Então, eu não sei nem se não está subestimado esse número, porque ele é que quando você fala de 2% da arrecadação de PIS/COFINS, dá 10 bi. Esse é o ponto. Então, 10 bilhões no orçamento público federal é um percentual muito pequeno da receita. Nós estamos falando de um orçamento na casa de 2,5 trilhões de reais. Então, 10 bilhões é quando você faz um pequeno ajuste para corrigir uma distorção, você já tem um ganho de arrecadação em virtude de fechar as portas de um planejamento tributário, repito, abusivo. O planejamento tributário, ele tem aquele que é absolutamente rígido, que é legal, que é previsto, mas vocês sabem que há um conjunto de práticas que não merecem esse tratamento. Gostaria até de mencionar um projeto de lei que está nas mãos do senador Efraim e que é muito importante para a Fazenda, que é o do devedor contumaz. Hoje você abre CNPJ e fecha CNPJ e vai escapando do fisco sem pagar imposto. A lei do devedor contumaz vai inibir práticas criminosas, que inclusive comprometem a concorrência no mercado. Então é disso que nós estamos falando, de fechando as brechas do mau contribuinte. Não está se elevando alíquota, não está se criando imposto, nada disso. Nós estamos fechando as brechas do mau contribuinte. E por fim, pelos dados que eu acompanho das instituições financeiras, não está havendo, dá o tratamento isonômico tributário e regulatório, ele não tem razão para inibir a concorrência. Você não está falando de micro e pequena empresa. Você está falando de... A micro e pequena empresa, faz sentido você dar um tratamento tributário excepcional. Agora, uma instituição financeira, você tem fintechs que estão operando acima de banco. Muito acima. Você tem situações em que não faz mais sentido você tratar pela denominação como se aquela instituição fosse frágil, que ainda estivesse no começo, porque ela tem 10, 15 anos de vida.
Às vezes ela tem 10, 15 anos de vida e já passou quem tem 50. Em virtude da economia digital, da digitalização, né, dos ativos, dos marketplaces de crédito que nós próprios estamos criando, como é o caso do crédito do trabalhador. Hoje você tem lá qualquer instituição financeira credenciada pode participar do crédito do trabalhador, e tem muitas que inclusive estão no topo da concessão de crédito. Então não é isso que vai inibir. O que inibe a concorrência são barreiras à entrada, né? A pessoa não ter os mesmos expedientes que os grandes bancos têm. E isso tudo está sendo revisto pela atuação do Banco Central e pela atuação do governo federal, que tem dinamizado uma política de maior concorrência no sistema bancário. Marcos, não sei se sobre esses 4 pontos gostaria de complementar. Eu só queria, ministro, ilustrar com dados o que o senhor disse. Muito obrigado. Obrigado, senador, pela oportunidade. Por favor, a palavra secretário do Ministério da Fazenda. Obrigado, senador. É só ilustrar com dados essa questão dos títulos isentos. Hoje, no setor imobiliário, a gente tem 1,350 bilhões em papéis incentivados emitidos. E a gente só tem menos de 800 bilhões em crédito imobiliário dado na outra ponta. Então a gente está tendo uma perda de mais de 40% que está indo para outros setores, e a gente tem como atuar para conter isso. No setor agrícola é a mesma coisa. A gente tem 1 trilhão de títulos agrícolas, dos quais menos de 800 bilhões vão para o setor agrícola. Então tem um vazamento de recursos para outros setores também bastante grande. E o próprio produtor e o próprio mutuário, o próprio tomador dos empréstimos sente isso. O custo, quando você não está tratando de linhas subsidiárias, é muito semelhante ao custo que os outros setores recebem. Então, o que a gente está propondo nada mais é do que vamos instituir uma tributação mínima, aqui de 5%, deixar um benefício ainda de 12,5% para as aplicações incentivadas e, por outro lado, por meio de um esforço regulatório, canalizar os recursos para o setor agrícola e para o setor imobiliário, de forma que eles tenham um ganho de recursos mesmo com o aumento da tributação. Nós agradecemos e consulto ao deputado Carlos Zaratini se está satisfeito ou quer fazer alguma intervenção, senador, alguma réplica. Não, vamos passar a palavra para os nossos colegas aí para eu quero, oportunidade. Tá aí, me permito tentar combinar com os senadores e senadoras, deputados e deputadas, um procedimento para a nossa audiência pública. Se seria mais interessante fazer a intervenção individual ou se nós podemos fazer bloco de 3, de 4, de 5, de modo a efetivarmos a presença insubstituível do ministro da Fazenda. Necessidade de combate à fraude, mas a gente precisa estar intacto aí o que estabelece essa relação com as instituições, associações, sindicatos, colônias de pescadores que com certeza são as maiores referências hoje do país no que diz respeito à organização. Elas precisam ser prestigiadas. E houve uma mobilização tão grande, vocês terem uma ideia, que na primeira reunião nossa de instalação aqui, relator Zaratini, quando eu fiz um vídeo falando já do nosso plano de ação, que o dia 20, na próxima semana, a gente teria uma audiência para tratar deste artigo 71, eu acabei causando um problema no país, porque está todo mundo se mobilizando, pescadores, para virem dia 20 para cá. Inclusive, já sugeri na minha fala que se a gente puder manter essa data, porque tem muita gente, que a minha tese aqui, deputado, de pedir a data marcada, por conta do valor das passagens aéreas para vir da Amazônia, principalmente para cá, que são absurdos. A gente comprou passagem de R$8.000, você tem uma ideia, há 15 dias atrás, para vir para cá, para Brasília. Então, só para fazer esse registro e fazer realmente o apelo, se a sugestão da grande maioria de quem compõe essa comissão ou não, é a supressão do artigo 71. Mas se não dá para suprimir, vamos fazer de uma maneira que a gente possa garantir instrumentos que possam combater a fraude com maior fiscalização, mas não de tirar poderes de quem organiza os nossos pescadores. Por exemplo, vamos fazer um recadastramento
nacional, novamente, com todas essas entidades vindo para a responsabilidade, para que elas acompanhem de perto e, de fato, só ter direito a esse benefício, como é o seguro defeso, quem de fato é pescador de verdade. E, obviamente, que nós temos que combater a fraude, mas vamos manter garantido o direito daqueles que lutaram por muito tempo para se organizarem. E, aliás, a pesca artesanal do país são um dos poucos segmentos do país que tem uma organização que eles têm hoje, o poder de mobilização. Nós tivemos a satisfação de acrescer o deputado Enderson Pinto ao primeiro bloco, porque tratou de um tema tratado pelos deputados, e da mesma forma eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao deputado Pedro Kizai. Nessa mesma direção, Fernando Haddad. Com a palavra você. Eu acho que está muito claro aqui, quero lhe cumprimentar por essa disposição da gente conversar. Então, sobre o seguro defeso, é o que movimenta a economia dos pequenos. A colônia pescador, a associação, o sindicato, a federação, ela em grande parte no Brasil ela se estrutura em 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, nas várias experiências brasileiras. Ali virou cultura, virou memória, virou história, virou relação com o mar, com os rios do nosso país. Quando você transfere para um outro ente, você não só desestrutura toda essa cadeia, como você tem dificuldade de estruturar no interior das prefeituras, que muitas vezes a sede da prefeitura está longe do rio, está longe da colônia, está longe do espaço onde se exerce o papel do pescador artesanal. Portanto, eu lhe elogio na busca de buscar receitas no andar de cima. E esse ambiente está propício porque o governo e o ministro enfrentaram esse tema das betes, dos super ricos, do andar de cima que não pagava imposto, pagavam muito menos. Portanto, se faz justiça tributária, mas nesse caso aqui, o tema é fraude, o tema é irregularidade, não é arrecadação. Portanto, não é o tema de arrecadação. Então, vamos criar os mecanismos de controle social. Vamos fazer audiências, vamos fazer junto com o governo, vamos criar um grupo de trabalho junto com o governo com tecnologia moderna. Hoje tem total facilidade com tecnologia de fazer o controle social, de fazer o controle tecnológico, de fazer a gestão desses pescadores e seus benefícios. Então, nós nos somamos, a nossa bancada se soma também, apresentamos emendas nessa direção. E eu concluo aqui com a sua generosidade, presidente, porque eu tenho também reunião com o presidente do Tribunal de Contas, nossa bancada catarinense, do FGO e FGI, só uma pergunta que está na pauta também está na pauta, nós apresentamos emenda aqui, apresentamos emenda na 1300, conversamos com o Guilherme Melo, conversamos com o Nelson Barbosa do BNDES, para que do Fundo Clima, e hoje está em medida, em regime de urgência, requerimento na Câmara, e portanto Vossa Excelência tomando conhecimento de que o Fundo Clima possa ser permitido garantias reais para os pequenos no país. Porque hoje é só os grandes que acessam os 11 bilhões. Os pequenos não acessam. Quando se permite uma cooperativa de energia solar da Amazônia que tem sol sobrando, do norte sobrando, do nordeste sobrando. E o que me impactou, o lançamento do PAC no Rio de Janeiro, não foi o PAC. Foi seu discurso sobre o plano de transição ecológica. E diante da COP30, a gente precisa garantir que os pequenos do Amazonas, do Alagoas, de qualquer país, de qualquer estado do país, acessem os recursos do Fundo Clima, que o FGO e a FGU dão garantias reais para que promova esse acesso que hoje não é permitido. Então a gente acaba enfrentando o tema das mudanças climáticas, mas só os grandes acessam. E por isso que está nessa pauta e gostaria de contar com o seu apoio. Já tivemos conversa com o Guilherme Melo, já tivemos conversa com o Nelson Barbosa, que a gente possa avançar nessa matéria aqui com consentimento do governo e de Vossa Excelência. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente, e o Zaratini, nosso amigo. O relator vai ser sensível com os pescadores artesanais, tenho certeza. Eu peço permissão a todos para, antes de conceder a palavra ao ministro, acrescer ao primeiro bloco o deputado Padre João. Com a palavra, Vossa Excelência, que vai certamente tratar do mesmo tema. Obrigado, presidente. Saudar aí o relator Zaratini e o Haddad. Eu também sou o autor da emenda supressiva do artigo 71. Haddad.
que tinha interesse no Brasil nas nossas que prejudica a produtividade, ameaça empregos e comprometem Economia, mercado financeiro, o pessoal que distribui esses títulos, LCI, LCA. E conforme o Marcos anunciou aqui em números, o dinheiro está ficando no meio do caminho, ele não está chegando. Se essa medida isoladamente, eu acredito que o senhor tem a plena razão em criticar. Essa medida isoladamente, ela só tem o objetivo de equalizar um pouco com o título do Tesouro para evitar o que está acontecendo, do Tesouro ter que pagar mais juro, porque acaba tudo isso aqui recaindo no Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional acaba tendo que pagar mais juro para concorrer com o título isento. Então, não é que o dinheiro vai sair de algum lugar. A gente só tem que olhar o sistema como um todo. Porque se eu tenho um título isento, que é privado, e tenho um título público que não é isento, por que a pessoa vai comprar título público? A não ser que o juro, né, seja... Então, você começa a criar um problema para o Tesouro Nacional, que essa medida visa corrigir, em parte. Nós estamos falando de 2,5% só de queda do diferencial. Nem é tanto, nem vai fazer grande diferença. E a segurança jurídica está dada porque não pega o estoque. Não tem nada a ver com o estoque. O que está emitido, continua isento. Só está pegando as novas emissões. Isso só vai valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, não é uma coisa disparatada. Agora, o maior problema aqui é que nós temos que combinar essa medida com a questão regulatória que o Marcos fez referência e na qual ele está trabalhando já há 2 anos, já com resultados concretos. Mas nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos melhorar o fluxo desses recursos para onde é devido, que é efetivamente garantir mais investimento. Então, eu não acredito que isso vai representar nenhum desestímulo e acredito que uma regulação satisfatória vai beneficiar muito mais os setores do que essa correção que está sendo feita, que pode parecer desestimulante, mas não é. Não é. As duas coisas combinadas, e nós estamos recebendo o agro, nós estamos recebendo a construção civil no Ministério, estamos explicando os números. Obviamente, como já foi dito aqui, você não convence todo mundo de uma tese. Mas aqui o objetivo da democracia é convencer a maioria de que a tese é justa para nós buscarmos um equilíbrio das emissões do Tesouro, do incentivo ao investimento, da não intermediação cara da colocação desses títulos, da canalização do recurso para quem de direito. Então, é um conjunto que todo ele faz sentido e vai promover mais desenvolvimento, não menos desenvolvimento. Sobre compensação, o senhor tem razão, ela já foi um dispositivo de uma medida provisória, mas uma parte dessa medida foi provisória, foi devolvida, a outra parte foi aprovada. Nós limitamos as compensações a 30%, né? Vocês aprovaram, né? Provocados pelo Executivo. Mas nós não conseguimos cercar um tipo de manobra contábil que está sendo feita da pessoa usar um crédito de leite, eu estou citando um exemplo real, para compensar em combustível. E aí quando você vai ver a operação não tem nenhum respaldo legal e você não consegue voltar para trás. Você vai ter que discutir judicialmente uma coisa que é flagrantemente ilícita. Agora, o contrário é verdadeiro. Quando a Receita toma uma medida e você consegue lá uma liminar para não pagar, o contribuinte tem o seu direito preservado imediatamente. Não existe liminar para cobrar imposto. Isso não existe no Brasil. Você não consegue uma liminar para cobrar o que foi desviado. Você conseguiu já no Benevides, lá no Ceará, uma liminar para cobrar o que foi surrupiado da Receita? Mas se porventura um contribuinte se sentir prejudicado, e na minha opinião a Receita tem sido muito criteriosa na concessão, você vai tomar as providências, vai conseguir uma liminar e não vai pagar. E aí tudo bem. Você vai ficar 18 anos discutindo esse negócio, porque é o tempo que leva no âmbito administrativo, depois mais 5, 6 anos no administrativo, 9 no judicial, e o contribuinte bom acaba pagando pelo contribuinte ruim. Esse que é o negócio. Quando eu falo de devedor contumaz aqui com insistência,
É porque dá a impressão seguinte, puxa, nós vamos pegar o coitadinho que está fraudando a Receita, esse coitadinho em geral é bilionário, e quem está pagando somos nós, por esse que não está pagando. Quando a gente fala de justiça tributária, é garantir que todo mundo pague a sua justa parte, que pode ser zero a justa parte de quem ganha pouco. Mas se você ganha muito, você tem que pagar, para justamente beneficiar. Imagina vocês, nós aprovamos uma reforma tributária que zera a cesta básica no plano federal e no plano estadual, de um conjunto enorme de alimentos que compõem a cesta básica. É um dos poucos países do mundo que está zerando o imposto sobre a cesta básica ampliada, né? Isso começa a partir de 2027, e essa mesma pessoa que não tinha direito para comprar carne, que vai ficar mais barata, não vai pagar o imposto de renda. Então ela vai ganhar do lado da renda e do lado do consumo. É isso que a gente tem que buscar. Eu repito, não indigna, por alguma razão que eu não compreendo, não indigna nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Esse deveria ser o único tema perguntado para o ministro da Fazenda. O que o senhor vai fazer a respeito? Essa é a tecla que eu bato. Porque a Fazenda tem muitas obrigações. Manter as contas em dia, rolar dívida pública, baixo custo, resolver o fiscal, melhorar tudo. Agora, se ele não cuidar de como é que a economia se organiza do ponto de vista social, o que a economia vai rodar para quem? Do nosso ponto de vista, é para todo mundo. Tem 215 milhões de pessoas aqui que tem que se alimentar, tem que se educar. Então, nós temos que pensar numa sociedade mais justa. É muito injusto o que acontece no Brasil. Então, essas medidas aqui não machucam ninguém. E se por acaso machucar, como é o caso da reivindicação aqui de reordenar o artigo 71, vamos corrigir. Porque nós temos que preservar essas pessoas. O pescador artesanal, quem ganha 2, 3 salários mínimos, temos que preservar essas pessoas. Mas alguém tem que passar a pagar. Alguém tem que contribuir. Né? Aquela metáfora que a gente faz. No Brasil, o dono da cobertura não paga condomínio. É o que acontece no Brasil. O dono da cobertura não paga condomínio. E, às vezes, o zelador, o zelador do prédio, o faxineiro, está tendo desconto no imposto de renda. E o outro lado de cima não está pagando condomínio. Essa correção nós temos que fazer. Começar a fazer, porque não pensa que nós estamos fazendo uma revolução. Nós estamos pegando 141 mil brasileiros que ganham mais de 1 milhão por ano, não pagam imposto de renda, para isentar 20 milhões de pessoas que ganham até 5 mil e que estão pagando 10% do que ganham, enquanto o outro ganha 1 milhão e paga 2. Essas correções têm que entrar na agenda da Fazenda. A Fazenda não pode ser a Fazenda tradicional do Brasil. Sabe, fica pagando juro, não é isso que é para fazer. Nós temos que olhar para a economia como um todo para dar sustentabilidade ao crescimento do país. Esses voos de galinha que a gente tem é porque a população mora acaba o dinheiro. Aí não tem quem consuma, e aí? Vai produzir para vender para quem? Então, ou nós equilibramos os setores e as classes sociais, compatibilizamos, né, num projeto de desenvolvimento sustentável, ou nós vamos eternamente, né, ter esperanças que são logo em seguida desaparecem em virtude da fragilidade do modelo econômico brasileiro. Acho que concluí. Muito obrigado, ministro Fernando Haddad. No próximo bloco... Presidente, Vossa Excelência não perguntou se o segundo bloco teria alguma réplica. Eu gostaria de aproveitar aqui que o Vossa Excelência. Que o nosso querido Rogério falou sobre terras raras. Eu quero aproveitar a presença do ministro, porque tive a oportunidade de falar com Vossa Excelência hoje de manhã na CAI. Né? China, Coreia, Japão, esses países desenvolvidos sempre incentivaram a investimento em inovação e tecnologia, sempre. Nenhum parque tecnológico no mundo funcionou sem incentivo. Nós aprovamos, alguns anos atrás, a Lei do Bem, que trouxe um resultado, em princípio, mas tem uma cultura na Receita Federal, no Ministério da Fazenda, chamado impacto, né? Qual é o impacto disso, né, da Receita?
da renúncia fiscal. E o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia já tem diversos artigos lá, e aqui foi feito várias audiências públicas, que existem estudos de que um investimento em ciência e tecnologia, para cada R$1 que você investe, você recebe 5. Infelizmente, a gente trabalha muito só pensando no curto prazo. O Brasil trabalha muito pouco pensando no longo prazo, na próxima geração. Eu apresentei em 2019, 2020, né, a Lei do Bem, porque hoje a Lei do Bem só beneficia as grandes empresas. As pequenas empresas não são beneficiadas com a Lei do Bem. E toda vez que entra na pauta, sai da pauta que vai discutir com o governo, não sei o quê. Mas o Ministério da Fazenda sempre vem, e por acaso hoje eu tinha lá uma servidora da Receita, que eu respeito muito, mas a gente tem que mudar esse conceito de renúncia fiscal, porque pode ser que a renúncia, no momento, você renuncia, mas daqui a um ano você recupera 3, 10 vezes mais do que você está investindo. Então, porque o Brasil, infelizmente, ciência e tecnologia aqui nesse país é difícil. Como é difícil discutir esse tema aqui. Federal a impor limites sobre o endividamento do setor público. Que esteja, de fato, Fica revoltado. Por que eu não posso ser isento de ganhar, ter a isenção de R$5.000? E por que... Do país, porque o recorte do programa não ficou ajustado para defender o capital nacional, acabamos pegando grandes cadeias de hotéis, de restaurantes, e acabamos também cometendo alguns excessos. Mas nós estamos aqui para conversar com o Congresso e fazendo os recortes necessários para ajustar as contas com justiça social. Porque aquele discurso que o deputado Benevides bem lembrou, a todo momento, quando se fala em ajuste de conta, sempre quem é chamado a pagar é o pobre. Historicamente é assim. Por isso que as pessoas às vezes falam, pô, mas a esquerda é irresponsável. Não, é que toda vez que se fala em corte, aciona um botão na cabeça de todo mundo, a memória de todo mundo reativa, e você lembra que vão congelar o salário mínimo, vão congelar a tabela do imposto de renda, vão cortar benefício social. É assim que é feito. Nós resolvemos fazer diferente pela primeira vez na história do país. Nós falamos, nós estamos dispostos a fazer o ajuste fiscal. É necessário. Mas vamos fazer com critério. Por que fazer sem critério? Vamos fazer com critério. Vai cortar do pobre coitado ali que está com dificuldade? Vamos ver com quanto cada um entra. Não estou dizendo que... Tem gente que não tem que entrar com nada, porque já está exprimido. Agora, vamos calcular. Olha, eu aqui estou no andar de cima, vou pagar um pouquinho mais. Porque, no fim das contas, o ajuste acaba beneficiando a todos nós. É menos inflação, é menos juros, é menos tudo. Mas tem que ser feito com critério. Aí a responsabilidade passa a ser um valor de todos os partidos, e não de um só. Fica uma agenda de Estado. Aliás, o senador Renan, toda vez que vai conversar comigo na Fazenda, insiste numa agenda de Estado. Não está discutindo qual é o partido que vai... Como é que o Estado brasileiro vai se reorganizar para fazer frente aos investimentos necessários em ciência e tecnologia, na defesa, nos programas sociais, na reindustrialização do país, e isso com sustentabilidade de médio e longo prazo. E às vezes, quando tem uma pandemia, quando tem uma emergência, como teve no Rio Grande do Sul, ninguém ficou medindo esforços para investir no Rio Grande do Sul, que era necessário para fazer o Estado se recuperar. Porque a gente sabe que tem momentos em que o Estado tem que entrar mesmo. E ele tem que entrar para fazer valer a soberania do país. Outra coisa, o Comprev, deputado, o nosso objetivo é o seguinte, quando vai para a dotação orçamentária do orçamento federal, a compensação vai com base em cálculos feitos por técnicos. Ninguém corta. O técnico fala, vai precisar de X bilhões para fazer as compensações de fundos de regimes de previdência. Vai lá. Às vezes acontece de um valor e ele que poderia ser pago em janeiro do ano seguinte, ele, por razões legais de não conformidade, na minha opinião, acaba fazendo pressão sobre despesas obrigatórias ou discricionárias de um ano,
quando você está em alguns meses para fechar a conta do ano. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: nós vamos consignar no orçamento o valor calculado da compensação e vamos executar. Ao longo do ano vai chegar os valores. É como funciona o precatório, por exemplo. O precatório funciona como? Tem uma data em que você diz, ó, até aqui eu vou pagar o precatório. Você pega todo ele e bota no orçamento no ano seguinte. Acabou, você tem a previsibilidade. Você vai pagar aqueles precatórios que foram inscritos, se eu não me engano, até o final de abril do ano anterior. É o que a gente quer fazer. Então a gente faz uma conta, o que vai ser pago no ano seguinte. E em abril do ano seguinte, você vai botar o orçamento no ano seguinte. Mas você tem previsibilidade do que você vai pagar. Então, é o regime desse tipo de despesa. Lembrando que a União paga muito mais do que recebe. Porque muitas vezes o município não reconhece que deve para o regime da União o que seria devido a ela. Né? Como aconteceu agora. Né? Pega a Previdência aqui, então na emenda constitucional que vocês estão a 66, baixa juros, então, em geral, a União está sempre no polo pagador, mesmo quando ela é credora. Ela dificilmente recebe. Vale para o contribuinte, vale para o município, vale para o Estado. Dívida dos estados foram renegociadas, dívida do município com a Previdência está sendo renegociada. Só a nossa dívida que não é nunca renegociada. A dívida da União tem que ser paga, mas não tem com quem renegociar, tá certo? E justamente o que nós estamos estabelecendo aqui é uma regra de previsibilidade. Fechou a conta, vai para o orçamento. O que vai na peça orçamentária vai ser pago. No ano seguinte, a mesma coisa. É regime de precatório. É assim que vai funcionar o Comprev. Não fere nenhum direito, ninguém vai ficar sem receber, não é nada disso. Mas nós vamos ter um regime ordenado, previsível, de pagamento dessas compensações. Não sei se faltou alguma coisa, acho que eu respondi. É isso. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do Carlos Zaratini e em nome desta comissão, a gentileza da presença do ministro Fernando Haddad, que mais uma vez se coloca à disposição deste Congresso, agora desta comissão, colaborando para que tenhamos uma tramitação consequente da medida provisória 1303. E agradeço também muito a presença do Marcos Pinto. Relator Zaratini. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer também ao ministro Fernando Haddad, secretário Marcos Pinto,